Salve, salve, amigo tricolor, salve, salve, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o Brasil. Mais uma vez, um vídeo, São Paulo Raiz na área com Rony Altieri, com mais uma derrota tricolor. Eu tenho falado algumas vezes em alguns vídeos que em determinados momentos parece que você tem que fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V do vídeo anterior e colocar para rodar, que acaba sendo a mesma coisa, até porque chegou uma hora a gente não tem muito o que falar, não tem muito o que explicar. Quem tem muito o que explicar é o Fernando Diniz na coletiva dele, quem tem muito o que explicar é o Raí, né? Com comentário de que o trabalho está sendo feito e é muito bom por sinal. Quem tem muito para falar é o Leco, né? Para falar de todas os absurdos que ele praticou e pratica, né? Sendo presidente do São Paulo. Enfim, a gente que comenta as coisas fica realmente em alguns momentos, eu não vou dizer para vocês perdido, né? Mas vou dizer para vocês confuso, como torcedores, né? Que todos nós somos, a bem da verdade. Essas análises, elas vêm de uma série de informações, elas vêm de uma série de entrevistas, elas vêm de uma série de fatores, né? Que a gente tenta colocar na mesa e tenta entender o que acontece na verdade com o São Paulo Futebol Clube. Mas vamos falar um pouquinho disso daí hoje, nesse pós-jogo, um pouquinho depois do jogo, para que a gente pudesse ter a cabeça fria, para que a gente pudesse analisar a coisa um pouco mais racional do que emocional. Pelo menos tentar, né? A gente sabe que o futebol funciona em grande parte, no seu grande conteúdo, na parte emocional. Mas o emocional talvez não resolva, eu creio que não vai resolver o problema do São Paulo hoje. O São Paulo precisa de muita ideia, o São Paulo precisa de muito raciocínio lógico. E a gente precisa tentar entender isso para, como torcedor, pressionar de alguma maneira para que as coisas possam andar e devolverem o São Paulo, né, que a gente aprendeu a amar, que a gente aprendeu a ganhar títulos, que a gente aprendeu a ter grandes jogadores, né? Então, assim, de alguma maneira a gente precisa ter isso de volta. Eu não sei necessariamente, eu também fico nervoso, eu também fico irritado, eu também fico triste, eu também fico chateado com isso tudo, lógico, eu sou torcedor como vocês são, e na verdade a emoção acaba aflorando, né? Mas a gente tem que uma hora baixar a poeira para tentar falar de alguma forma do São Paulo e das coisas que acontecem com o São Paulo. Falar da questão tática, falar da maneira como o São Paulo jogou nesse último domingo, falar das oportunidades perdidas, né? Falar da impaciência da torcida, natural, eu também ando impaciente com isso. Falar de vários fatores, gente, eu já estou entendendo como até repetitivo, né? Eu não gostaria de falar de posicionamento, eu não gostaria de falar de Jusilei, eu não gostaria de falar de Pablo perdendo gol, né? Então assim, por quê? Porque a gente acaba repetindo as coisas e fica uma coisa chata. Então eu esperei um pouco mais, assisti vários vídeos dos amigos aí que tem canal no YouTube, claro, li muita coisa a respeito, para que eu pudesse tentar de alguma maneira, né, pensar em alguma coisa diferente até para trazer para vocês. E aí eu confesso a vocês que é difícil, os amigos que eu sempre acompanho também são sempre completos nas posições que colocam, né? Então eu vou tentar tirar um pouquinho de cada e pegar o meu também, a minha ideia, para poder colocar aí nesse liquidificador e bater para saber se o produto São Paulo vai sair de alguma maneira mais adequado pros amigos. Agradecer inicialmente os 3.000 inscritos, completamos nesse final de semana. Ô, Rony, mas é só 3.000, pô. Eu sei que tem gente aí que tem muito, mas eu tenho só 4 meses, né? O meu canal tem 4 meses, eu fico feliz demais. A cada batida de meta dessa a gente fica muito feliz, principalmente pela recepção dos amigos, pelas amizades novas que a gente faz, pelos compartilhamentos, pelas curtidas, pelos comentários, né? Eu tô devendo uma série de respostas de comentários, eu gosto de responder tudo, gente. Só que assim como aumentou muita gente, eu fico devendo um pouco atrasado, mas eu vou tá aí conversando com vocês também de alguma maneira. A gente já tá pensando num programa para poder falar dos comentários de vocês e discutir essas coisas também, que eu imagino fundamentais para a gente entender esse processo como um todo. Muito bem, há alguns vídeos atrás eu anunciei, até do Morumbi, num pós-jogo do São Paulo contra o Corinthians, a vitória de 1-0, gol de pênalti do Reinaldo, eu anunciei, ainda saindo da rampa ali do estádio, eu anunciei bem-vindos à Era Diniz, né? Bem-vindos à Era Diniz, entendia, eu vou sempre repetir isso para deixar uma coisa muito clara.
Assim que o Diniz foi contratado, eu falei, tá no vídeo aí gravado, o seguinte: o Diniz é o treinador que eu gostaria de ver no São Paulo? Não, não é o treinador que eu gostaria de ver no São Paulo. O Diniz tinha ou tinha, né, a atitude que eu gostaria de um jogador, de um treinador no São Paulo Futebol Clube? Sim. Eu imaginava aquele Diniz com atitude nos times que ele dirigiu, aquele Diniz impactante, aquele Diniz que determinava o jogo todo, a conduta do time dele dentro de campo, né? E muita gente questionava o Diniz pela falta de resultados, e eu acreditava que, potencializado pelos jogadores e pela técnica que tem os nossos jogadores, o esquema do Diniz daria muito certo no São Paulo. Eu imaginava, né? Porque para mim o grande problema do Diniz nos outros times, na falta de resultado dos outros times, à exceção do time de Osasco, o problema maior que ele tinha era a qualidade técnica. Então, assim, os jogadores se moldavam ao esquema, jogavam do jeito que ele queria, faziam volume de jogo, chegavam na cara do gol, mas não marcavam gol. Então aí faltava qualidade, né? E o Diniz, de alguma forma, ele tinha essa dificuldade porque ele tinha menos qualidade na mão, como foi o caso do time do Fluminense, um pouco do caso do time do Atlético Paraná, que depois se tornou campeão da Copa do Brasil. Pois bem, imaginei que o Diniz chegando no São Paulo, colocando aquele esquema em prática, mantendo a atitude Diniz, né? O que o meu querido amigo Ricardo Flight sempre cobrou dele também, um fã também daquilo que o Diniz produzia. A gente imaginava que ao chegar no São Paulo ele teria conteúdo de qualidade para poder fazer a coisa casar e a coisa funcionar. E eu realmente comecei a acreditar, até porque eu acredito, viu gente? Eu sou um cara... eu fui forjado no São Paulo Futebol Clube em momentos bons e em momentos mais difíceis, né? Então, assim, eu tive esses dois parâmetros para me forjar como São Paulino, um São Paulino que acredita. Afinal de contas, nós somos o clube da fé. E eu sempre acreditei, nos momentos difíceis também, que o São Paulo poderia reagir, né? O São Paulo que fica 13 anos na fila, período que o meu amigo Eugênio, que sempre está aqui com a gente também, viu, né? 13 anos de fila nos anos 60, meu querido Wilson também pegou essa fase final dos anos 60, para chegar com a construção do Morumbi ao bicampeonato paulista, por exemplo, né? Então montou um grande time, um grande esquadrão, já foi bicampeão paulista, depois foi vice-campeão brasileiro, 2 vezes também no comecinho dos anos 70. Então, assim, o São Paulo, ele vive momentos difíceis, mas ele renasce, ele cresce, né? Ele encorpa. Por quê? Porque a camisa é pesadíssima. A camisa é que entorta varal. A história do São Paulo é gloriosa e gigantesca. Tem gente que fala, o São Paulo precisa parar de viver de história. Não, o São Paulo não precisa parar de viver de história. A história do São Paulo é riquíssima. O que esses caras têm que fazer hoje é, de alguma maneira, querer estar na história do São Paulo. O São Paulo não tem que esquecer a história dele, de jeito nenhum. Eu sou completamente contrário a esse tipo de posicionamento, né? Então, assim, esses caras de hoje, os fralda cheia, os perebas de hoje, eles têm que, de alguma forma, também se espelhar na história do São Paulo. A história serve para isso. A história serve para isso. E a história do São Paulo serve para isso também. Para servir como referência, como espelho, né? De renascimento, de conquista, de glória, de tradição. Tem gente outro dia que já falava para mim, não, Roneto, São Paulo tem que parar de viver na história. Não, não é questão de viver. É claro, eu entendo às vezes o termo, né? Mas eu jamais vou parar de falar da história do São Paulo, porque é a nossa referência. E se o cara não tiver a referência para poder construir a carreira dele, ou pelo menos o tempo que ele ficar no Morumbi, de uma maneira efetiva, com resultados positivos, meu amigo, aí nós vamos entregar para Deus mesmo, entregar para o outro também. Porque aí não tem mais o que fazer. Não tem referência, não tem vontade, não tem objetivo, não tem nada, só vem no São Paulo para ganhar dinheiro e ponto final. Não é bem assim que as coisas acontecem. Muito bem, eu tinha profetizado, bem-vindos à era de Diniz, e vou, infelizmente, encerrar o ciclo de Diniz do São Paulo. Posso quebrar minha cara, tomara que eu quebre. Ultimamente, a coisa que eu mais tenho querido que acontecesse é que eu quebre a minha cara, que eu queime a minha língua com relação aí às coisas que eu falo. Sabe por quê? Porque quando eu critico, se eu queimar a minha língua, cara, é porque o São Paulo deu certo desse jeito, não é? Se eu queimo a minha língua com o jogador, é porque o jogador tá voando e deu certo desse jeito. Que ótimo. Eu prefiro que vocês me critiquem aí porque eu falei uma coisa que acabou não acontecendo, do que
eu querer comprovar a minha tese ou a minha avaliação baseado na desgraça do São Paulo. Eu tenho visto gente aí que está escrevendo e está comemorando. Eu falei que o Diniz não ia dar certo. O cara está comemorando mais o fracasso do Diniz no São Paulo do que a tragédia que vive o São Paulo. Parece que ele está mais preocupado em avalizar, né? Avalizar o fato de que ele falou eu não quero o Diniz, do que propriamente preocupado com o São Paulo Futebol Clube. Eu quero que o Diniz dê certo, né? Porém, diante do que acontece, diante do que a gente escuta, diante dos resultados, diante de tudo, estou cravando aqui de novo. Bem-vindos ao fim da era Diniz. O Diniz, particularmente, ele tinha uma possibilidade de se manter no São Paulo, que era entregar essa vaga direta da Libertadores. Ah, Rony, mas não tem mais chance? É claro que tem chance. Só que o que a gente está assistindo, automaticamente, nos permite entender que, se o time continuar jogando o que está, ou melhor, não jogando, o time não chega na vaga. Até porque o Grêmio está jogando o que o São Paulo não está jogando. E tendo resultados que o São Paulo não está tendo. Então me parece uma coisa quase óbvia. Diniz que perde para o Fluminense em casa o seu ex-time, Diniz que perde para o Atlético do Paraná em casa o seu ex-time. Dois times, o Fluminense fugindo da desgraça e da degola. O Atlético do Paraná veio a passeio, né? Então assim, eram dois jogos que eram fundamentais na vida do São Paulo Futebol Clube. Pois bem. A gente, de alguma maneira, e daqui a pouco eu fico emocional, porque a gente fala do São Paulo e a emoção aflora, né? E a gente acaba deixando de ser racional. Não creio que Diniz continua. Já existem nos bastidores aí muita bababasa, Zezé. Eu não gosto muito disso, mas eu tenho que falar para vocês, porque a fonte que chegou até mim é uma fonte até certo ponto confiável, que abriram a negociação com o São Paulo. Ah, o Rony quer falar. Não, eu não quero falar nada. Eu estou dizendo o que eu recebi de uma pessoa confiável, né? De que abriram a negociação com o São Paulo, já sabendo que o Diniz não vai continuar. Pois bem, e se o Diniz leva o São Paulo para a Libertadores nessa vaga direta? Ai, rapaz do céu. Imagino que o Diniz merecesse continuar. Se ele fizer essas últimas partidas do São Paulo, que ele não fez até agora, passado de torcedor memória de torcedor é curta. Se o time começa a ganhar, chega na Vila Belmiro, mete 4 no Santos, e bate no Grêmio em Porto Alegre, bate no Internacional aqui, bate no Vasco da Gama aqui, bate no Ceará em Fortaleza, meu Deus do céu, a gente volta a endeusar o Diniz, e eu reabro o bem-vindo, né, à era Diniz no São Paulo. Mas tudo isso é superficial, tudo isso é o C. O mesmo C que o Diniz usou no pós-jogo de domingo, para falar que o time jogou bem, que o time falta fazer gol. Obrigado, Diniz. Obrigado. Falta fazer gol. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O universo perfeito, jogar bem e ganhar. Esse é o universo perfeito, é o que o Flamengo está fazendo. Né? E pouca gente sabe, poucos times vão conseguir fazer. Pois bem, o segundo universo, que não é tão perfeito, mas é um universo aceitável, é eu não jogar bem e ganhar. Tudo bem, eu não jogo bem, eu me distancio de ganhar. Só que tem time que não joga bem e ganha. Talvez isso para o São Paulo fosse um aspecto positivo nesse momento. Não, mas segundo o Diniz, o time está jogando bem, está tocando bem a bola, está criando oportunidades, contou o segundo tempo contra o Fluminense, que eu não vi porcaria nenhuma, contou o jogo de domingo com o Atlético do Paraná, que eu também, sinceramente, não vi nada, não é? E no final das contas, o São Paulo perdeu os 2 jogos. O mais importante para o São Paulo, que era ganhar e não jogar bem, não foi atingido. E quando não atinge o objetivo, meu amigo, o que você faz? Não adianta justificar. Não adianta tentar explicar o inexplicável, né? Que senão ele fica que nem eu, meio sem saber o que falar, num pós-jogo, num atrás do outro, né? Então assim, o São Paulo de alguma maneira tem problemas seríssimos de gestão. A gente vai sair um pouquinho só do campo e vai subir um pouquinho, todo mundo já sabe, a gente já fala. Só que assim, gente, não adianta. O Leco já era para ter renunciado, ele não renuncia, ele não vai sair, né? Nós vamos ter que continuar com o Leco até o final do mandato dele. Então assim, eu acreditava que algum treinador poderia chegar e blindar o campo da administração. Como acontece em alguns times, o Santos tem uma administração pífia dentro de campo que funciona com o Sampaoli, né? O próprio Corinthians foi campeão várias vezes com uma administração pífia, devendo dinheiro, aquela confusão toda, mas dentro de campo a coisa funcionava.
Então assim, eu sei que não é uma regra, porque no São Paulo não é assim que funciona. No São Paulo você tem uma péssima administração da presidência, você tem um conselho em grande parte omisso, né? Você tem a direção de futebol com o Raí, a antítese do que foi o Raí no São Paulo Futebol Clube como jogador. O Raí também não pede o boné dele. Seria mais digno, Raí, você pedir o boné e ir embora, tentar limpar sua barra. Ah, o Raí fugiu na hora que mais precisava dele. Ninguém vai falar isso não, Raí, porque a gente sabe que o seu trabalho não está funcionando. Mas a gente fala e não vai acontecer absolutamente nada. O Raí não sai, o Leco não sai. E vocês querem alguma coisa pior, possivelmente pior do que isso? E aqui eu não estou anunciando apocalipse, eu não estou anunciando tragédia, eu não estou anunciando tsunami. O que eu estou dizendo é que é muito provável que possa acontecer. Quem venha a substituir o Leco, talvez seja igual ou pior a ele. A situação do São Paulo é terrível. E quando você imagina um horizonte no São Paulo, esse horizonte não existe. Infelizmente que não seja a gente imaginar o pior, né? Portanto, o São Paulo não tem um problema. O São Paulo não tem um problema de elenco, não tem um problema de técnico, o São Paulo não tem um problema de diretoria, o São Paulo não tem um problema de presidência, o São Paulo não tem um problema de conselho. O São Paulo tem todos esses problemas. Todos esses problemas. Do fio de cabelo até a sola do pé. O São Paulo é um problema único. E quando você tem uma casa que está completamente destruída, encanamento, eletricidade, piso, paredes, telhado, amigo, você começa por onde? Você não sabe por onde começar, né? Então é bem o que nós estamos vivendo, essa completa falta de gestão, essa terra de ninguém que virou o São Paulo Futebol Clube, infelizmente, né? Teve gente aqui, que vou falar um pouquinho do jogo também, claro, rapidinho. Teve gente aqui que falou, o Volpi foi culpado, já estou chamando o Volpi de frangueiro. Rapaz do céu. Eu entendo o torcedor de São Paulo, porque a nossa paciência é artigo de luxo na arquibancada do Morumbi, né? Nas prateleiras do Morumbi. Ninguém tem mais, e é natural que não tenha, porque ninguém aguenta mais ver o que está acontecendo no São Paulo. São Paulo que foi mal demais, sobrou pro Volpi, né, que realmente falhou, e daí o Pablo perdeu um gol no primeiro tempo, um gol feito na cara do goleiro, e ninguém jogou tijolo no Pablo, ou melhor, jogaram umas pedrinhas lá só, né? Mas agora a gente não pode comprometer a atuação do Volpi por tudo aquilo que ele vem salvando o São Paulo nos últimos jogos. Pro Raí tá ótimo, pro Diniz tá ótimo, pro Daniel Alves tá ótimo, só não tá bom pro São Paulo e pra torcida. Pro Leco tá ótimo, tá bom pra todo mundo. Menos pra torcida e menos pra instituição São Paulo Futebol Clube, na verdade, né? São Paulo que tem problemas seríssimos para resolver, só que é o seguinte, eu imagino o seguinte, gente, não dá para jogar tudo pro alto e colocar tudo a perder com relação à vaga da Libertadores. Rony, você é um sonhador. Rony, você tá delirando. Vai lá tomar o seu Captopril que a sua pressão deve ter subido. Alguém vai falar aí para mim no comentário possivelmente. Eu só estou tentando ser racional e estou tentando entender que apesar dos resultados vexames, horríveis que o São Paulo teve nas últimas partidas, o São Paulo tem que olhar para frente e enxergar essas últimas partidas que tem como fundamentais para a vida do São Paulo. Rony, eu não quero que o São Paulo vá para a Libertadores, porque eu não quero o São Paulo na Libertadores. Cara, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos ficar sem patrocínio? Como é que nós vamos ficar sem televisão? Como é que nós vamos ficar sem arquibancada cheia? Eu não quero mais caos para o São Paulo do que o caos que o São Paulo já tem vivido. E eu sei que também vocês não querem. Ficar fora da Libertadores, eu não estou falando da Libertadores porque o Fernando Diniz falou, o torcedor do São Paulo ama a Libertadores. Ô Diniz, você para esse lado aqui, amor, blá 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 blá, e é o lugar que o São Paulo tem que estar. E desse lado aqui você coloca dinheiro. Dinheiro para pagar, inclusive, os fralda cheia que estão jogando e que não querem levar o time para a Libertadores. Né? Então o São Paulo vive um dilema, mais um, né? O que é um dilema? Vai para a senha do dilema, pega a senha lá e vai para a fila do dilema. São Paulo que tem 500 dilemas e 1000 problemas para definir. O São Paulo que teve partidas em casas absurdas, eu fiz uma continha rápida aqui, o São Paulo perdeu 21 pontos em casa dos jogos que eu me lembrei. 21 pontos em casa, gente. 21 pontos em casa. O São Paulo empatou com o Palmeiras com o time misto, o Grêmio com o time misto, o Bahia, o Cruzeiro caindo pelas tabelas, o CSA. O São Paulo que empatou com o Avaí lá
porque eu vou considerar o jogo do Avaí lá, todo mundo ganha do Avaí, né? Eu vou considerar o jogo do Avaí lá. O São Paulo que perde para Goiás em casa, Fluminense em casa, Atlético do Paraná, são 21 pontos jogados no lixo, né? Mas é o que eu falei, isso é emoção, né? Na hora da razão, a gente olha para frente, olha as partidas que tem pela frente e espera, sabe-se lá de onde vai tirar, se de uma cartola de mágico ou sei lá eu, os pontos que o São Paulo precisa para essa vaga, lembrando que a gente pega o Grêmio lá em Porto Alegre também, numa disputa direta, possivelmente por essa vaga. E tem gente chegando, né? O Inter ganhou, até o Corinthians ganhou. O Corinthians empatou, subiu também, né? Então tem time chegando ali que traz esse risco para o São Paulo. De alguma maneira que a gente possa ter a lucidez, eu sei que é difícil nesses tempos, de fazer com que o São Paulo consiga atingir o objetivo que tem, por pior que seja, eu digo jogando, mas somando os pontos necessários. Isso é uma necessidade. O São Paulo precisa de sobrevida nesse momento. O São Paulo não precisa nesse momento ser sufocado e ser enforcado mais do que já está. Eu falo da instituição São Paulo. Que os jogadores tenham um pouco de vergonha na cara, que os jogadores sejam pressionados, porque eu continuo exigindo que essa vaga na Libertadores venha, inclusive para pagar o alto salário dos senhores, que os senhores sugam, que os senhores tiram do São Paulo todo mês e não devolvem absolutamente nada para essa coletividade. Legal, gente? Recado dado mais uma vez, muito obrigado pelos 3.000 inscritos. Se tiver algum amigo aí que não conhece o canal, chama o amigo, põe lá no inscrever, né? Inscreve o amigo lá, vai lá também, clica no sininho para fazer parte dessa comunidade, dessa irmandade do São Paulo Raiz com Rony Altieri aqui no YouTube. Meu muito obrigado a vocês, a gente volta para falar do nosso amado São Paulo em breve. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, São Paulo Raiz na área, Rony Altieri.